Olá, olá pessoal, bom dia, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma Paper Class. Nessa Paper Class de hoje, a gente vai abordar 5 motivos que te impedem de ganhar dinheiro com seu hobby. E por que que eu trouxe esse tema para essa nossa aula, né? Eu trouxe esse tema justamente para quebrar algumas objeções, algumas crenças que muitos de nós temos antes de oferecer ou dizer até mesmo que a gente vende o nosso hobby, tá certo? Então vamos começar? Eu separei 5 para a gente poder discutir aqui. Espero que vocês gostem, curtem esse vídeo, compartilhem, se inscrevam também no canal para não perder as próximas aulas também. Toda quinta-feira tem uma paperclass diferente e com bastante conteúdo aqui para vocês, tá certo? Então, bora lá. A primeira crença que eu acho que é a mais valiosa, né? A primeira crença que eu digo que é a mais comum de todos terem é de acreditar que fazer renda extra ela é somente para quem precisa de dinheiro, para quem precisa de um dinheiro a mais. Por que que eu vou fazer uma renda extra se eu trabalho, eu tenho meu salário todo final do mês? Para que que eu vou querer trabalhar mais e ganhar mais dinheiro? Não faz sentido isso. Isso é uma coisa que é muito da nossa mentalidade. Eu tô falando isso porque era a mesma mentalidade que eu tinha há muito tempo atrás. Quando eu comecei a estudar sobre educação financeira e tudo mais, eu olhava para esse nome de renda extra, eu ficava pensando, mas por que que eu vou querer trabalhar mais se eu já trabalho aquelas minhas horas, ainda faço hora extra, fim de semana, feriados, para que que eu vou querer trabalhar mais para ganhar mais? Tô bem assim do jeito que eu tô. E na verdade, esse pensamento não é que é errado, mas e sim limitante. O que eu tô aqui para dizer para vocês é uma forma da gente olhar diferente para essa renda extra. O que a gente fala sobre aqui são formas da gente ganhar dinheiro de uma forma gostosa, sem a gente perceber, sem a gente querer se esforçar. E aí sim é uma renda extra legal, uma renda extra saudável e que vai fazer bem para você, tanto como hobby, né? Então, hoje em dia é muito comum as pessoas não terem um hobby que elas pratiquem por causa da rotina, do dia a dia, que é muito corrido e tudo mais. E eu vim aqui até vou aproveitar esse gancho para contar uma historinha de como aconteceu, né, é, os meus os meus hobbies que viraram negócios e por fim foi dando certo, né? Eu comecei com hobby lá atrás e comecei fazendo para mim, para as minhas amigas. Depois de ter a minha filha, eu fui voltando aos poucos com hobby, e isso também foi ajudando e depois gerando encomendas e mais encomendas. Então, depois de todo esse processo, fazendo isso, que eu não tinha essa mentalidade de vender o que eu fazia por amor, porque eu fazia porque eu gostava, eu fazia porque era um tempo livre para mim. Eu não via muito sentido de trabalhar a mais para ganhar mais dinheiro. Mas assim estava no contrário, estava ao contrário. Tava no fato de eu simplesmente vender aquilo que eu já fazia, oferecer aquilo que eu já fazia. Então, a primeira quebra de motivo que te impede de vender o seu hobby é essa crença de que só precisa de renda extra quem precisa de dinheiro. E na verdade não é só a questão do dinheiro, gente. Quero que vocês pensem e percebam que é um pouco mais disso. Vem uma questão mais de reconhecimento, de valorização e que a gente vai entrar nos próximos motivos aqui nessa aula, tá certo? O segundo motivo que eu acho bem importante é o motivo que as pessoas sentem vergonha, né, em dizer que vende o seu hobby, principalmente para amigos, para parentes. As pessoas têm medo de julgamentos, têm medo de parecer snob ou parecer que está sendo inconveniente de oferecer, mas não é sobre isso que a gente está falando. Vou passar aqui com vocês justamente para contar
como foi todo o meu processo, para vocês se inspirarem e também aplicarem aí no caso de vocês, se for o caso. E vocês vão perceber que não tem nada de difícil, as coisas acontecem naturalmente. Essa questão do perder a vergonha, eu também nunca fui uma pessoa que gostasse de aparecer, que gostasse de vir aqui e aparecer meu rostinho no Instagram, ou fazer um vídeo e apresentar e falar em público. Eu nunca fui uma pessoa assim. Mas com o tempo, obviamente, e hoje já é o meu trabalho, isso já exige e eu já vejo com outros olhos. Então, antes da gente passar por esse ponto onde você precisa aparecer, que não é sobre isso que eu quero falar, eu quero contar justamente como foram os meus dois começos. E sim, eu já tive dois começos nessa área da papelaria, que me desprendeu de onde eu saía, que era um hobby, para poder ganhar um dinheiro a mais, né? Porque eu trabalhava como CLT ainda numa empresa, numa área que não tem nada a ver com a área artística. Então era um dinheirinho a mais que me ajudava a conquistar algumas coisinhas que eu queria, comprar algumas coisas que eu queria, viajar para lugares mais diferentes, fazer uma poupancinha, fazer e montar minha reserva de emergência. Então eram coisas que foram me ajudando, né? E é engraçado que esse negócio de hobby, quem faz trabalho artístico, sempre alguma vez na vida deve já ter ouvido a palavra "você faz para vender?" Não é verdade? Muita gente que faz arte, ou até mesmo outros tipos de hobby, já ouviram essa frase. E aí a gente sempre responde: não, eu faço por hobby, faço porque eu gosto. E é justamente esse ponto que eu quero que vocês percebam, que a partir daí vocês conseguem perceber que você acaba de perder uma oportunidade de um dinheiro extra. E não é só pela questão do dinheiro que eu venho falando. A questão é do tipo, se a pessoa perguntou se você faz para vender, é que ela já gostou do seu trabalho, é que ela já apreciou e vê um certo valor no seu trabalho. Por isso ela tá te perguntando. E não é só esse negócio do dinheiro, né? Quando ela te pergunta se você faz para vender, ela já gostou do seu trabalho, ela já tá reconhecendo aquilo ali, né? E quando a gente vende, né, digamos assim, esse hobby, é como se a gente tivesse tendo um reconhecimento, um pagamento justo por aquilo que a gente faz de coração, com amor e sem esperar nada em troca, porque normalmente quando a gente faz um hobby, a gente faz para nós, a gente coloca toda a nossa dedicação, todo o nosso carinho ali naquele hobby e a gente não espera receber dinheiro por isso. Mas sim, existem pessoas que estão dispostas a pagar por isso. E esse que é o legal, isso que eu quero que vocês entendam e aprendam, que é muito importante. Porque não há nada de errado nisso, né? Nada, nada, nada de errado em a gente ganhar por uma coisa que a gente realmente faz de coração, que a gente gosta de fazer e que a gente está sendo reconhecido e valorizado por isso, né? E quando acontece esse tipo de coisa, o que eu recomendo é que justamente você perca a vergonha, porque não tem motivos de ter vergonha de falar sobre vender o que você faz, né? Vai e fala, ó, nunca fiz, mas eu posso fazer para você por encomenda, não tem problema. Seja sincera, fala assim, olha, eu nunca vendi, mas a gente pode fazer um para você sim, não tem problema. Vai pesquisar, né, o preço que você vai cobrar disso, eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente, mas aceite o desafio, né? Se a pessoa tá perguntando se você faz para vender, se aquilo lá realmente não tem um um destino, né? Às vezes você faz arte ou para decorar sua casa ou para dar de presente, e aí você fala, olha, essa daqui eu fiz para dar de presente para minha sogra, mas eu posso fazer um para você também, a gente pode ver aqui mais ou menos como você quer, e eu faço um para você. Isso daí é uma questão de você ir dançando ali conforme a música, né? Você vai aceitar e vai entrar já num processo de negociação. A partir desse momento que você fala assim, não, a gente pode fazer um sim por encomenda, você já quebra
essa sua objeção, essa sua crença de que você tem vergonha de vender. Viu? Nesse passo você nem precisou vender. Você apresentou, a pessoa gostou e a pessoa perguntou se você faz para vender. Então foi algo natural. E sabe por que normalmente acontece isso com os nossos amigos e nossos familiares? Que normalmente amigos e familiares são sempre os nossos primeiros clientes, sabe por quê? Porque essas pessoas já confiam em você. E esse é o principal fator para uma venda acontecer, é a confiança. A gente não costuma comprar de quem a gente não confia. E amigos e parentes normalmente já conhecem você há algum tempo e já confiam em você há algum tempo. Por isso fica mais fácil e natural a venda. Você não precisa se esforçar para vender. Por isso eu digo que é sempre legal a gente mostrar, compartilhar com os nossos amigos, compartilhar com nossos familiares o que a gente faz, porque essas pessoas são as pessoas que mais conhecem a gente, mais próximos. A gente não precisa conquistar a confiança deles antes de vender. Eles já conhecem a gente há um tempo, já confiam, então por isso a venda fica natural. Ela acaba gerando essa venda de forma natural. Você não precisa vender. Esse é o X da questão da venda. Com arte, principalmente, isso acontece muito, muito, muito. Tem a parte da conexão. A pessoa precisa se conectar com o artista. Então, a confiança faz toda a diferença, tá certo? E por isso que elas são a maior e a melhor forma de você divulgar o seu trabalho. Porque são esses amigos, esses familiares que vão te recomendar, que vão te indicar, que vão fazer a divulgação do seu trabalho e de forma gratuita, sem você pedir. Porque eles mesmos vão, se você fizer quadros ainda, eles vão estar expostos lá na casa das pessoas e quem for visitar essas pessoas acaba vendo aquele trabalho, se identificando talvez e até gerando interesse e aí vai chegar até você. Então isso é uma ótima forma da gente quebrar esse segundo motivo que é bem importante também, que é a questão da vergonha em vender, principalmente para amigos e familiares. Então não precisa ter vergonha, a gente não tem nada de errado, tá certo? A pessoa perguntou se você faz para vender, fala assim, ó, nunca vendi, mas eu posso fazer. Ou se você faz para vender, faço sim. Me dá um tempinho, amanhã ou até no final do dia, eu te passo o valor e nisso você vai pesquisar, vai ver qual o valor mais adequado para você cobrar. Isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente também. E o terceiro motivo que te impede realmente de ganhar dinheiro com seu hobby é o motivo de que as pessoas não têm muito noção de como começar. Mas por que eu coloquei noção de começar, né? Porque é isso que a pessoa pensa. Fala, nossa, eu não tenho noção de como que eu começo a vender o meu hobby, como que eu faço, né? E aí sim, eu venho falar que isso é muito da nossa cabeça. Já é o terceiro motivo que eu falo, né? Que isso vem da nossa mentalidade. Que muitas vezes as pessoas acham que precisa de alguma coisa muito grande, precisa ter empresa, precisa saber de tudo, precisa saber precificar, precisa de ferramentas profissionais. E, gente, na verdade, o começo é o começo. A gente tem que começar sempre do básico, começar com o que a gente tem, né? A gente tem que fazer o máximo que a gente pode com aquilo que a gente tem disponível naquele momento. Então, comece, simplesmente comece. Né? Eu tive aí dois começos, como eu disse anteriormente, na minha carreira. O primeiro deles foi a papelaria personalizada. E eu vou contar um pouquinho aqui a história, porque aí já ficam duas formas para vocês verem de como quebrar esse motivo, né? De você mesmo se colocar esse empecilho de não começar, porque você não sabe como começar. Então, a minha primeira vez que eu fiz, foi a papelaria personalizada. Eu despretensiosamente ofereci minha ajuda para uma amiga minha que ia fazer um chá de bebê e dela e falei assim, olha, se você quiser, eu posso te ajudar. Eu faço a parte da papelaria sem problemas, porque eu sempre gostei muito desse mundo, né? Então eu pesquisei, fui atrás de papéis que eram bons para imprimir. Eu tinha uma impressora na época, eu fui pesquisar como que eu configurava aquela impressora para sair uma impressora legal. Fiz os cortes com a minha tesoura que eu tinha na época também. É,
usei lá as fitas bananas que eu comecei a pesquisar na internet e vi que era legal para fazer o relevo. E aí eu fiz do meu jeitinho, e na época era o que eu tinha, era aquilo que eu tinha de conhecimento, era aquilo que eu via na internet, gostava, pegava as referências, fazia coisas parecidas, buscando essas referências. E no fim, ela adorou o resultado do chá de bebê. E sabe o que foi melhor? Porque aí não foi só ela que gostou. No chá de bebê, tinham várias outras mamães, futuras mamães no chá. Então, isso acabou rendendo mais encomendas, porque as outras mamães também gostaram e elas foram me procurando para depois me encomendarem para eu começar a fazer. E isso foi juntando um nível de encomendas muito, muito, muito grande. E aí foi quando eu comecei a me especializar um pouco mais, procurar como fazer de uma maneira mais profissional, impressoras que já eram melhores, porque aí eu já precisava trocar a minha, porque eu tava gastando bastante com a minha impressora, que acabava a tinta rapidinho. Então fui procurar impressoras que valiam a pena para fazer esse tipo de trabalho. E fiquei nisso por uns 4 anos. Eu divulguei também meu trabalho na internet, e aí na internet é um mundo que a gente não tem um controle, então as encomendas chegavam de monte para mim, eu precisava já trabalhar de final de semana, porque só no período da noite não conseguia dar conta, e aí eu comecei a precisar de ajuda, então tinha mais ajuda de um pessoal me ajudando, fazia no final de semana, feriado, porque aí chegava datas comemorativas e tudo mais, tinha que atender aquelas encomendas. E aquilo foi indo para mim de uma forma tão natural, porque eu gostava de fazer aquilo, eu não via, quando eu fazia as papelarias, eu fazia os itens das papelarias, aquilo eu não via o tempo passar, para mim era gostoso, era terapêutico, né, fazer aquilo lá tava, era bem gostoso para mim. Só que aquilo ali tudo foi virando, além de me demandar muito de tempo e energia, aquilo foi perdendo um pouco o brilho para mim. Eu fui começando a perceber que eu fazia aquela arte, mas eu ficava chateada, porque no fim aquela arte ia acabar às vezes no lixo. E aquilo foi me deixando um pouco chateada, pelo fato de como eram as coisas, né? Era um tipo de arte que ficava super lindo, que ficava com dó de, falava assim, nossa, pensar que eu vou fazer esse topo de bolo e às vezes a pessoa vai acabar o aniversário, vai pegar esse topo de bolo e vai jogar no lixo. Então, para mim, isso daí era uma coisa que foi me incomodando, foi me deixando um pouco mais em dúvida daquilo que realmente eu fazia, se aquilo ali fazia sentido para mim, né? E aí eu comecei a ver que não fazia mais tanto sentido, eu fui me desanimando e resolvi, com dor no coração, parar quando eu engravidei. Eu aproveitei o momento que eu falei assim, vou aproveitar o momento para curtir a minha filha, e aí nesse momento eu vou pensar o que eu vou fazer. E foi quando eu parei de fazer a papelaria personalizada. E nesse meio tempo, eu fazia terapia. E, e aí que veio o meu segundo começo. Que o meu segundo começo veio dessa necessidade interna minha. Eu já não fazia mais tantas as encomendas, já tinha diminuído muito as encomendas, porque minha filha já estava para nascer. Então, eu tinha pouquíssimas encomendas, porque eu já estava cortando aos pouquinhos, só estava fazendo algumas pontuais. E aí a minha terapeuta perguntou para mim o que eu fazia para mim. Qual era a atividade que eu fazia que realmente eu gostava, que realmente brilhava o olho, que eu fazia sem ser por obrigação. E na época eu pensava, falei assim, eu faço pilates, mas o pilates eu faço porque eu preciso, a yoga também eu faço porque eu preciso, não sei o que eu faço que eu gosto. E aí, depois de muito pensar, eu lembrei do papel e percebi que na época que eu fazia as encomendas, por mais que sejam encomendas que estavam me consumindo, que eu ficava me questionando se aquilo fazia sentido ou não, eram coisas que me faziam bem, eram coisas que me distraíam, que me desestressava do dia a dia.
da rotina. Eu às vezes eu produzia, comecei a limitar o meu horário de produção para 1 ou 2 horas da noite, para conseguir também dar conta da rotina em casa, do meu casamento também. Eu ia ter uma filha, então eu queria ter tudo isso já esquematizado para quando ela nascesse e eu não precisar cortar bruscamente todas as atividades. Só que eu percebi que realmente isso me fazia muito bem, isso era muito valioso para mim, né? Então eu comecei a pensar como que eu podia voltar para esse mundo do papel de uma forma que fosse despretensiosa, gostosa mesmo, e que não me consumisse tanto como aquelas encomendas estavam me consumindo. E foi quando eu comecei a pesquisar algumas técnicas, ver algumas formas, entrei no mundo do scrapbook, fiquei um tempinho nele, praticando um pouquinho, conhecendo algumas coisas e conheci a escultura em papel. E quando eu fiz a escultura em papel, a minha primeira escultura, que foi o Divino Espírito Santo, eu lembrei de uma amiga minha que gostava muito de fazer. De fazer, não, gostava muito da imagem, né? E eu fiz essa primeira escultura pensando em colocar no quarto da minha filha. E era com uma pessoa que eu sempre quis fazer um workshop dela e tudo mais. Então aquilo era muito importante para mim. Tinham dois significados, da minha filha e de um novo recomeço para mim, né, que eu tava descobrindo um outro mundo do papel. E aí eu comecei a pensar, falei, bom, um quadro, ele normalmente é durável. As pessoas não jogam fora. Por que não, né? Falei assim, é uma coisa bacana. Só que ao mesmo tempo que eu pensava nisso, eu ficava com isso. Eu falei assim, eu acho que eu gostei de fazer essa questão do quadro. E comecei a pesquisar sobre quadros de maternidade, quadros temáticos. Mas só pesquisava, isso ficava na minha cabeça. E quando eu mostrei esse quadrinho para minha amiga, qual foi a primeira pergunta dela? Qual foi a reação dela? Você faz para vender? Aí aquilo me deu um estalo. Eu falei, nossa, pronto. Naquela hora eu não tinha ideia de como cobrar, gente, não tinha ideia. Aí eu falei, fui sincera com ela, falei assim, olha, esse daqui em si é da minha filha. Mas sim, a gente pode fazer um pra você sim. A gente pode ver um tamanho que você queira, pra onde você quer colocar, e a gente faz um pra você, sem problemas. Isso como amiga mesmo, eu não tinha nesse nível de pensar assim, vou cobrar que eu vou ganhar dinheiro com isso. Não, era porque eu falei assim, é minha amiga mesmo, eu vou fazer pra ela. E aí, hoje, olhando todo esse cenário, que eu vi que foi uma reação que, se eu não tivesse tido essa reação, tivesse falado pra ela que não, eu faço só por hobby, eu não estaria aqui falando com vocês hoje. Até porque isso tudo deu o início de quem eu sou hoje, de quem eu me tornei hoje como artista plástica, especialista em escultura em papel. E eu não realmente não estaria aqui hoje. Na época eu cobrei aquele quadrinho não, foi um quadro de 30 por 30, se não me engano, que eu fiz pra ela. Eu cobrei R$ 180. E esse foi o meu segundo começo, né? Quando despretensiosamente também eu falei pra ela que eu podia fazer um pra ela pela amizade. E foi o que aconteceu. Esse quadro ficou na casa dela. As outras mamães amigas dela foram vendo, ela foi mostrando para as amigas dela foram vindo até mim e as encomendas foram vindo, e aí eu fui começar a divulgar e mostrar para outras pessoas, comecei a mostrar no meu trabalho, fiz muitos clientes no meu trabalho, porque todo mundo que olhava no trabalho, falou, nossa, Yuri, que lindo, que não sei o que lá, você devia fazer isso aqui para vender, você precisava vender esse negócio. Eu falei assim, eu faço assim de vez em quando e tal. E as pessoas começaram a me encomendar. E aí isso foi gerando encomendas, 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 resultou no que eu tô aqui hoje. Mas o que eu quero falar não é nem essa mudança toda, né, de carreira, mas essa percepção de que tem aí duas saídas para você. Ou você oferece ajudar alguém despretensiosamente, e isso pode gerar futuros clientes para você, ou você realmente apresentar para amigos, mostrar realmente para amigos e parentes, que como a gente disse anteriormente, são os seus primeiros clientes, mostrar um trabalho que você faz, que você se orgulhe, que você acha legal, as pessoas vão gostar, vão pedir isso para você. São coisas bacanas, as pessoas se conectam com alguns tipos de arte. E a escultura em papel,
É uma arte que te possibilita isso, que é uma arte bem diferente, é uma arte bem democrática, porque permite você fazer diversos tipos de imagens, né? Diversos tipos de temas. E tudo isso para dizer que aquele motivo de que você não tem noção de como começar, não precisa, né? É simplesmente comece, não precisa planejar, não precisa ficar fazendo planos mirabolantes, apenas faça, porque aí já é um outro passo, né? Conforme a gente vai fazendo, a gente vai evoluindo nas próximas, vai evoluindo nosso processo, né? E aí a gente entra no quarto motivo, que é o motivo que entra depois dessa dessa objeção de não saber como começar, vai falar, tá, tudo bem, vou começar, mas eu não sei nem como cobrar, eu não sei precificar. Como que eu vou fazer? E aí eu tiro um gancho daquilo que eu falei. O meu primeiro quadrinho eu cobrei R$ 180. R$ 180. Que você cobre, gente, um valor irrisório, um valor que você venha na sua mente e fala assim, ah, eu gastei o quê? Gastei R$ 10, eu vou gastar, vou cobrar R$ 20. Ah, faz por 20. Não vai te impedir. Nada, nada, nada é escrito em pedra. Isso tudo vai mudar, vai evoluir. Então, muita gente deixa de oferecer o que faz por não saber como realmente cobrar. E aí, na hora de você passar o preço, se for a sua primeira, se for uma questão inesperada, chuta um valor. Lembre um valor que tem na sua mente de quanto você gastou de material. E que seja os R$ 20 que a gente estava falando, é o começo, né? Nada, nada, nada é escrito em pedra. Depois dessa primeira encomenda, você vai estudar, você vai pesquisar o mercado, você vai ver a sua concorrência, vai ver os trabalhos que são parecidos com o seu e ver como que você vai corrigir e ajustar o seu preço para ficar com o preço correto, né? Então perca esse medo, né? Não precisa ficar com medo de falar com as pessoas, que seja, vou cobrar R$ 180. A pessoa vai achar caro. Se ela achar caro, ok. O não, você já tem, o não já tá ali na sua gaveta. Você guardou o seu hobby ali na sua gaveta que você fez. Então, não precisa ter esse tipo de medo, entendeu? Lá na frente, você vai olhar tudo isso e vai falar assim: nossa, eu cobri R$ 20. Caramba, quanto eu evoluí, né? Eu já tô cobrando bem mais, né? E é assim que as coisas funcionam. A gente precisa começar de uma certa forma. E precificar não é diferente. Você vai começar a precificar de uma forma, depois você vai estudar, você vai ver outras formas de precificar, porque não existe uma forma de precificação certa, mas existem as mais adequadas. E você vai ver como você precisa ajustar para ir corrigindo isso conforme o tempo, tá bom? E eu digo isso porque, assim, eu já tô vendendo esses trabalhos por encomenda já há algum tempo, e nesse tempo, meus preços já mudaram muitas vezes. Eu fui corrigindo por muitas vezes, porque cada vez eu fui descobrindo que precisava calcular isso, precisava calcular aquilo, mas foi quem conseguiu comprar lá no começo por R$ 180. Ótimo, a pessoa hoje ela deve olhar e falar, nossa, que bom, eu apoiei uma pessoa que estava começando, né? Paguei na época super barata e tudo mais. A pessoa vai se sentir até orgulhosa por ter pago menos. E você não precisa ter vergonha por ter cobrado muito a menos. Acontece, e isso é o que acontece nas primeiras encomendas, né? Então não tenha esse medo de não precificar, eu não sei precificar, então eu não vou vender, certo? E o último e quinto motivo que eu separei aqui para vocês são quando as pessoas, tá bom, passou por todos esses motivos, só que eu ainda, sério, não tenho muita certeza porque as ferramentas que eu tenho não são muito próprias, elas são muito simples, não são profissionais. Eu acho que não vai rolar. E isso daí é uma outra crença, isso já é bem mais. O nosso cérebro tem essa questão da gente colocar empecilhos no nosso caminho, porque ele quer o que é mais confortável pra gente, né? O mais confortável é você não tentar coisas novas, é você continuar onde você tá. Então, esse é o mais confortável. E a partir do momento que você fala, não, eu só tenho essa tesoura, eu só tenho essa cola, eu só tenho esse papel, eu vou fazer com o que eu tenho.
você já desafia você mesmo a produzir aquilo. E o que é mais importante de tudo isso, gente, não é a produção linda e perfeita, porque muita gente acha que para ficar bonito precisa ter essas ferramentas certas e até profissionais. E eu tô dizendo isso porque eu pensava dessa forma. Na época que eu trabalhava como CLT, eu tinha o meu salário, então eu gastava muito do meu salário em ferramentas que eu podia pagar. Então eu vou comprar, vou pagar R$ 70 num, sei lá, num estilete, vou pagar R$ 300 numa tesoura, vou comprar uma base que seja muito cara, de corte, pagar R$ 400 uma base, e isso tudo não precisa, na verdade, né? Porque a gente fica aquilo assim, vou comprar uma ferramenta que é profissional porque minha arte vai sair mais bonita. E na verdade não é, eu acho que é tudo uma questão de experimento. Você tem que ir experimentando com o que você tem. A questão de eu cortar meus trabalhos hoje com bisturi foi um teste, e um teste que acabou dando certo, porque como eu tava começando a cortar as coisas na mão, eu falei, eu vou testar o bisturi que é mais barato do que o estilete de precisão, e eu vou ver como que eu me saio. E realmente, eu gostei do bisturi, depois eu comprei um estilete de precisão, mas mesmo assim, eu ainda me adequei melhor do que com bisturi, do que com estilete. Então, é tudo uma questão de experimento. Você vai experimentar e ver com o que você mais se adequa, com o que você mais acha que tá ali mais fácil, né? É, mais prático para você fazer também. E que isso não é um pré-requisito para o seu trabalho ficar lindo, maravilhoso e impecável. Entendeu? Tem muitas pessoas que trabalham com técnicas de corte que usam tesoura sem ponta. E sim, é uma forma de trabalhar com corte e a pessoa tem muito mais habilidade, porque eu, com a tesoura com ponta, às vezes não consigo o mesmo resultado que ela. Então, isso é muito adaptação, certo? Então, é uma coisa que vocês não precisam criar esse bloqueio de, só com ferramentas profissionais que é possível começar, tá bom? Então, quebrem essa objeção, porque não, já sabe, né, gente? Tudo isso, e esse principalmente também, é mais um dos motivos para você deixar o dinheiro na mesa. Então, faz com o que você tem, com o que você tem melhor ali, dê o melhor do que você tem com que aquilo que você tenha disponível naquela hora, certo? Usa o que você tem, simples assim, tá? Só tem uma cola branca simples? Use. Só tenho. Não quero gastar muito com papel? Ok, compre um papel mais barato, não tem problema, né? E faz o mais simples. Pratique. Esse é o mais importante. Não importa como você vai praticar, mas faça. Faça de uma forma ou outra, que se você não fizer, você nunca vai saber o que vai dar certo e o que mais você se adapta, né? Então, esses são os 5 motivos que eu separei que te impedem realmente de ganhar dinheiro com o seu hobby. E eu reforço, gente, não é só a questão de ganhar dinheiro, de ter o dinheiro, é sobre reconhecimento. Quando eu falo sobre que te impedem de ganhar dinheiro, é que te impede de você mesmo observar quanto o seu hobby é valioso, o quanto as pessoas podem valorizar o seu trabalho, quantas pessoas podem ter essa questão, né? O vender o seu hobby é uma forma bonita e gostosa de ganhar dinheiro. E não tem nada de errado nisso, não tem nada de errado em a gente ganhar dinheiro com algo que a gente gosta, né? E como eu sei que tudo isso é um processo de mudar a mentalidade, de você ver realmente essas possibilidades com outros olhos, eu criei um e-book bem prático, é um passo a passo, bem prático e rápido dos pontos de como você pode transformar o seu hobby num hobby realmente inteligente. Esse, esse e-book de transformar o seu hobby em um hobby inteligente é um e-book completo com
todos os passos que você precisa para quebrar essas objeções e como quebrar essas objeções, para você já colocar em prática hoje, tá bom? Então eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo na descrição para você acessar e garantir de vez o seu e-book para transformar ainda hoje o seu hobby num hobby inteligente, tá certo? E é assim que a gente encerra essa nossa aula super importante, que eu fiz com muito carinho. Espero que vocês gostem. E eu vou deixar o link aqui embaixo para caso você já queira começar hoje já a transformar o seu hobby num hobby inteligente, tá certo? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau, galera!